paralisia facial é uma condição frequente e pesquisas apontam que ela pode acometer mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil. Existem diferentes tipos de paralisia facial. Uma das mais comuns é a paralisia de Bell. Sua taxa de incidência anual é de 20 a 40 casos em 100 mil pessoas. No final de fevereiro desse ano, a jornalista Fernanda Gentil fez uma divulgação nas suas redes sociais sendo diagnosticada com esse tipo de paralisia. Além dela, outros famosos já tiveram o mesmo diagnóstico. Para a gente entender o que é a paralisia de Bell e qual a diferença dela para um AVC, a gente conversa com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo ótimo, Bia. Você viu que no começo do programa eu e o Léo estavam fofocando sobre você viu, né? Eu gostei. Você gostou? Eu falava, doutor tá magrinho, tá treinando, né, doutor? Tentando, eu tava falando ele que eu acompanho na rede social dele, a coisa mais linda, né? As duas filhinhas. Que bonitinho, né, doutor? Eu fiz nada mais lindo do que você ver o Insta de um monte de criancinha, uma coisa, né, que alegra nosso dia, né? Alegra o dia da gente mesmo, né? Que gostoso. Certeza. Doutor, quando a gente fala de paralisia facial, eu acho que a maioria das pessoas pensam mais no AVC. Perfeito. Né? O que acontece com o nosso rosto, por exemplo, os nervos? Como que tudo funciona para que ocorra uma paralisia, por exemplo? Perfeito, né? Eu trouxe esse modelo para a gente ter uma noção. O que acontece? Quando a gente movimenta o rosto, o cérebro manda o comando, esse comando passa pelo nervo e chega aos músculos. Essa é a lógica, né? Tá. Mas o que acontece? Se você tiver problema no cérebro, pode paralisar o rosto, no caso do AVC. Quando você tem um problema no nervo, também. Só que existem algumas diferenças. Quando você tem um AVC, não é só isso. Costumeiramente tem outros sintomas. Então, às vezes, a mão fica fraca, a fala fica enrolada. E tem uma característica típica, que é no caso do rosto, ele paralisa só uma parte. Porque o cérebro da gente tem projeção cruzada. Então, a parte superior fica mantida e é o famoso entorta a boca. Então, a pessoa entorta só a parte inferior e a parte de cima fica preservada no AVC. No caso da paralisia facial, não. Na paralisia facial, o rosto fica todo parado. Então, o sinal clássico que a gente pede para a pessoa sorrir. E ela, na hora que ela vai sorrir, você percebe que ela não consegue movimentar o lado todo, não só a parte da boca. Então, é uma diferença bem presente. E, além disso, tem outros sinais. O AVC, geralmente, o paciente fica prostrado, tem outras alterações de fala, né? No caso da paralisia facial, é tão estranho que o paciente está ótimo e o rosto não consegue mexer. Então, ele fica muito angustiado. De uma hora para outra, doutor? De uma hora para outra. Tem várias causas, né? A causa mais comum que esse caso, como os outros, né? Já teve imagem de Ayrton Senna antes de prova com paralisia facial, o próprio Falcão, jogador de futsal também, jogando um campeonato, não lembro se foi uma final, uma semifinal com paralisia. E ele foi assim, né? E ele foi porque é só o nervo que pega. E normalmente é infeccioso, viral. A gente diz que é idiopática porque a gente nem sempre consegue ver qual vírus foi, mas ele inflama esse nervo na parte distal dele. Então a pessoa está ótima, só está com inflamaçãozinha no nervo, o resto do corpo está perfeito. Gente, que interessante isso, doutor. E assusta, né? Porque a pessoa vê o rosto todo paralisado, né? E doutor, quando fala, né, da paralisia, por exemplo, a de Bell, quando fala do olho, existe algum problema, por exemplo, de visão? Pode atrapalhar a pessoa a enxergar ou não, doutor? Pode sim. Porque o que acontece? O olho, quando você perde a movimentação, ele não pisca. E piscar o olho tem um papel muito grande na lubrificação. A maior preocupação da gente, porque é uma doença benigna, autolimitada que a gente fala, não vai dar consequência nenhuma. Você tem que, às vezes, fazer fisioterapia, porque às vezes fica uma assimetria. Mas, normalmente, a gente manda colocar o colírio. Por quê? E fechar na hora de dormir. Porque, senão, aquele olho exposto, sem lubrificação, pode ter lesão até da conjuntiva, da córnea. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando o paciente tem paralisia. O que a gente mais orienta é isso do olho. É um cuidado muito grande. E quando está sentindo, doutor, é possível a gente sentir que vai acontecer algo? É possível assim, nossa, parou e não volta mais? Como que acontece? Pode sim. Tem um sintoma. Não sei se você lembra, é bem comum, eu sei que seu público tem muita gente da terceira idade, daquela pessoa fala assim, ele abriu, saiu do banheiro e viu um ar quente, né? Tem olhar um no espelho depois que come. Isso, tem um certo de mito, porque são doenças que ela não tem um aviso, então assusta muita pessoa, né? Então as pessoas começam a fazer alguma conexão, né? Mas normalmente a pessoa sente uma parestesia, um sintoma estranho no que antecede. Tem muita gente que sente dor de ouvido, tem gente que fala que teve um quadro gripal antes, então ficou gripado, o ouvido ficou entupido e logo depois apareceu. Então tem essa relação muito grande com algum sintoma gripal precedendo e sintomas no ouvido, porque o nervo passa aqui pertinho. Então é essa inflamação que acaba pegando o nervo. Existe uma causa específica, doutor? Existe. A gente diz que a maioria é idiopática. Idiopática por quê? Porque você não conseguiu pegar o vírus. Eu sei que os pacientes não gostam quando o médico fala, tudo é virose, né? Mas é porque tem tanto vírus que nem sempre você saber o tipo de vírus, qual for o vírus, vai fazer alguma diferença no tratamento, né? Então, na maioria das vezes, a gente observa e o paciente já passou pelaquela fase viral,
Mas a gente fala, provavelmente foi um vírus, eu não consigo colher agora para saber o que foi, você está com a consequência. Então, a grande maioria são vírus. Todo tipo de vírus, herpes pode dar, né? Vários, a própria Covid pode dar, tem muito vírus que pode dar isso, da gripe e tudo. E doutor, existe algum público que é mais frequente, por exemplo, mulheres, enfim, Isso. ou não? A gente sempre fica mais comum a gente ver em adulto jovem, né? Mas a terceira idade também acontece com a frequência. Só que esse é o grande fator confundidor, porque, por exemplo, é totalmente diferente. Paciente hipertenso, diabético, obeso e para o rosto, corre para emergência porque pode ser um AVC. No público jovem, o que chama mais atenção, como aconteceu dela. Por quê? Porque é alguém que não tem nada e de repente o rosto paralisa. Aí todo mundo fica logo preocupado de ser um AVC. E isso não significa nem que tá ruim de saúde, né, doutor? Pode ser uma pessoa extremamente saudável, que se alimenta bem, pratica exercício, enfim. Isso. E o confuso é porque até para a gente médico, às vezes é difícil da gente diferenciar. Então, muitas vezes tem que fazer exame de imagem, ou a ressonância, a tomografia, porque imagine, se você tem um tumor, eu como neurocirurgião pego muito caso desse, o tumor no nervo. O tumor do nervo pode dar uma paralisia facial. Uma lesão que comprime o nervo também pode dar. Então, a gente sabe que o problema do nervo, 90% das vezes é a inflamação, mas nem sempre a gente consegue garantir. E o tratamento é o quê? Uma vez sendo infeccioso, você dá um antiviral para ver se acelera o processo e o corticoide para ajudar a desinflamar. E muitas vezes, a depender do grau de paralisia, você manda para fisioterapia motora, porque você começa a melhorar isso. E para a mulher, algo assim assustador. As mulheres ficam muito preocupadas, né? Meu rosto vai ficar assim, aí você tem que conversar, orientar. E a grande maioria, nesses quadros idiopáticos, melhora 100%. Melhora 100%. A grande maioria, sim. E quanto tempo, mais ou menos, o tratamento, doutor? Isso que é o chato, né? Porque depende do grau de comprometimento e normalmente demora até semanas que a melhora. Homem não tá nem aí, né? Que homem não se maquia, geralmente, né? Então não sabe de nada, não observa. Mas mulher que tá o tempo todo olhando pro rosto, maquiando, elas ficam assustadíssimas, né? Então muitos voltam, que é um remédio, que é uma fórmula mágica, a gente tem que ter paciência, porque o nervo inflamou, então não tem cirurgia, não tem nada disso, tem que esperar esse nervo desinflamar, fazer a reabilitação motora para isso melhorar. A gente tem até um vídeo da Fernanda, mas antes do vídeo, doutor, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo em casa fica pensando. Perfeito. Até porque o AVC a gente também pergunta e fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. O estresse, ele colabora para que isso aconteça? Teve um pico de nervosismo, algo muito chocante aconteceu. Pode acontecer nessa sequência, doutor? É muito comum. Tanto que a gente está falando das avós ter algum gatilho, é muito comum gatilho. Estresse, alimentação, o sono inadequado. Por quê? Tudo isso baixa a nossa imunidade, está mais do que comprovado, né? Uma alimentação. Então, na maioria das vezes, o paciente está vivendo uma situação estressante e, de repente, isso acontece. Então, nem sempre a gente consegue dizer é por causa disso, mas é uma série de fatores somados. E nesse período que a gente está vivendo boom, né? De gripe, de dengue, de tudo, dessas infecções virais, a gente está vendo muito caso de paralisia facial. Nossa, doutor, vamos assistir esse videozinho da Fernanda, que ela está fazendo a fisioterapia, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Esse lado aqui, que ó, tá com a paralisia, eu sinto que ele não fecha 100%, entendeu? Esse aqui fica preto quando fecha, esse aqui fica um feixinho de luz, sabe? Quando você tá com o olho não totalmente fechado e entra um pouco de luminosidade, é essa sensação que eu tenho. Aqui, ó. Ele fica com Sentiu? um clarão. Esse aqui não, esse tá preto, entendeu? É só isso aí, já tá desviando. Esse lado aqui, tá Aqui? com a paralisia, eu sinto que ele não fecha 100%, entendeu? Esse aqui fica preto quando fecha, esse aqui fica um feixinho de luz, sabe? Quando você tá com o olho não totalmente fechado e entra um pouco de luminosidade, é essa sensação que eu tenho. Agora já tá com outra mão. Abriu. Fecha. Aí. Doutor, na imagem que está ali, eu fiquei olhando, a gente vê que uma parte do rosto está bem lisa e a outra parte não. A parte que está doente é a que fica extremamente lisa? Isso. É porque o que acontece? A gente tem esse suco, nosso rosto tem muita musculatura, a gente não percebe. Não sei se você observa alguém que você conhece muito, você olha para o rosto dele e já identifica. Tá triste, tá alegre, porque tem microexpressões faciais que às vezes quem conhece percebe bem. No caso dela, é uma paralisia facial, a gente vê leve, né? Você tem que perceber. O que a gente percebe muito é esse sulco aqui do rosto. Geralmente ele tem uma alteração. O paciente a gente manda sorrir por isso, que a nossa feição fica mais enrugadinha, a gente consegue notar bem, né? E fechar o olho forte. Porque isso, como ela fala, como ela não consegue fechar direito, é uma coisa e enruga todo o rosto, a gente consegue ver essa musculatura, a gente vê essas alterações. E por que é tão importante? O paciente, às vezes, nota e a família, é como se a expressão facial tivesse diferente. O que eles mais reclamam é isso do olho, eles reclamam muito na hora de comer,
também. Então, às vezes, Deve ter dificuldade, né? água ou sai um pouquinho, então eles ficam muito angustiados com isso. Às vezes está comendo e não percebe que está escorrendo aqui porque a boca também tem essa musculatura que ficou paralisada. É como se fosse uma anestesia quando a gente vai no dentista, provavelmente, né? Isso mesmo, né? Porque você tem essa alteração motora e, na maioria das vezes, quem está olhando de fora, alguém olhando rápido ela nem consegue perceber, né? Mas essas coisinhas de expressão facial, na hora de se alimentar, na hora de fechar o olho, né? E o olho principal, que eu falo todo paciente, o paciente fala assim, Júlio, qual o risco? O risco de sequela é baixo, mas existe, de ficar uma assimetria. E o risco com o olho, que tem que ser um cuidado redobrado, né? A gente geralmente bota colírio de tempo em tempo, porque o fato de não estar piscando o olho direito muda a lubrificação. Então eles reclamam muito, às vezes o olho fica vermelho, isso é o que mais irrita o paciente. E ela falou um pouco de dor, doutor, quando faz a fisioterapia. Sente uma dor mesmo? Porque o que acontece? O nervo foi danificado, então tem um certo prejuízo na inervação. Então o corpo da gente, ele é esperto, ele vai criando novas ramificações. Então esse processo, às vezes, o paciente incomoda. E além disso, como toda fisioterapia, eu brinco com todo paciente meu. Eu nunca vejo o paciente, ele fica feliz depois, mas na hora da fisioterapia todos reclamam. Porque você está estimulando o seu corpo a passar daquele limite. Então ela vai utilizando músculo que ela não está usando tanto no dia a dia. Boa. Tem perguntinha, doutor? Vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. Ariete Piracicaba. Doutor, quando criança tive uma paralisia facial e na ocasião disseram que eu havia tido um golpe de ar. Agora, ouvindo sua explicação, fiquei com a pergunta, será que realmente foi um golpe de ar? Engraçado, eu também já ouvi algo parecido, doutor, isso é real mesmo? Não existe. O que acontece? Tudo que a gente não sabe explicar, o médico não sabe explicar, as pessoas complementam, né? Então eu chego para o paciente e digo assim, ela teve isso, não sei a causa. Pronto, aí é um prato feito para a avó explicar, é porque você está muito no celular, é porque você está muito, mas não tem nada comprovado cientificamente. O que eu mais ouço é isso do golpe de ar, ela saiu de um lugar quente, foi pro frio, abriu a geladeira, né? Isso é um estímulo, sem dúvida nenhuma, sensitivo, mas eu falo para o paciente, no dia da gente faz isso, né? Porque uma vez aconteceu e não das outras, né? Exato. Mas eu não costumo brigar com vó, não. Ela falou, eu fico calado na consulta, né? Porque, já que já passou, né, doutor? E elas usam o tema certo para brigar, para quem foi mexer na geladeira, né? Então, eu fico quietinho, mas não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Ela falou golpe de ar, eu entendi, mas assim, a pancada sim. Por exemplo, a pessoa tendo um acidente, ela tendo uma fratura nessa região de cá, ela pode comprometer a passagem do nervo. A principal causa que a gente fala, além das virais, é a traumática. Então é bem comum alguém que teve um acidente de carro, teve uma pancada, tem uma fratura nesse osso temporal, que é a famosa fonte, né? Ela é mais fininha do que os outros ossos, então é um lugar que mais fratura. E normalmente o paciente fica com a perda auditiva e também tem essa paralisia facial que a gente chama pós-traumática, mas é completamente diferente, que o paciente passou por um acidente grave e o rosto ficou paralisado. E eles ficam muito preocupados achando que é um coágulo dentro da cabeça, né, que também precisa de cirurgia, um caso mais grave, mas às vezes não, é só o nervo que foi lesionado na região. Mas daí não volta, né, doutor? Pode voltar, a grande maioria volta. Também? É porque da mesma forma que a gente falou, a inflamação porque inflamou, às vezes teve a fratura e só inflamou o nervo, não teve uma secção completa. O mais comum é voltar. Que maravilha. Muito bom, doutor. Muito obrigada, Obrigado. viu? Volte sempre, doutor. É muito didático, né, minha gente? Vocês têm dúvida, aproveita. O doutor faz vários vídeos sobre vários temas no YouTube. Aproveita para seguir no Instagram também, @neurocirurgiabr. O telefone é o 11 99503 8838. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado.